Eu estou lendo esse livro aqui, O Esplendor de Deus, de John Bevere. E ele tem me encantado com o conteúdo que fala sobre o temor de Deus. O conteúdo dele é para exemplificar o que vem a ser o temor de Deus. Eu estava lendo o capítulo 4 desse livro e me chamou muita atenção o tema dele, que é a presença palpável de Deus. E aqui fala, né, que o temor a Deus, ele provê confiança, consolo e proteção. E que a gente nunca vai encontrar a presença de Deus em uma esfera onde ele não seja totalmente reverenciado, e onde ele seja grandemente temido. E aí, para exemplificar e para fundamentar esse tema, eu vou ler um versículo aqui, que está em Salmos 139, capítulo 139, versículos 7, 8 e 12, que diz assim: Davi diz, né? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Verei que nem as trevas são escuras para ti. E a presença de Deus, ela promete, né, lá em Hebreus 13, versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, John Bevere, ele vem contar uma história que em 1997 ele fez uma visita ao Brasil, né? Ele pregou num evento que teve no Brasil, em Brasília, uma conferência. E ele disse que ficou triste, né? Quando ele chegou, ele viu que na arena todos estavam dispersos, estavam mexendo no celular. Aliás, naquela época não tinha celular, né? Estavam dispersos, conversando, olhando para o lado, com a cabeça baixa, pensando em alguma outra coisa, enquanto o grupo de louvor estava louvando, enquanto a palavra estava sendo lida. Então ele ficou pensando, né? Senhor, mas o que está acontecendo, né? E aí, quando ele subiu no palco, né, para começar a ministração, aí ele disse que perguntou para o Espírito Santo, né, onde está a tua presença? E aí o Espírito Santo disse para ele, né, confronte, eu quero que você confronte isso que está acontecendo. E aí ele ficou em silêncio por um tempo, ele viu que só se parasse tudo que estava acontecendo ali na plataforma que conseguiria chamar a atenção das pessoas, né? E aí ele ficou em silêncio por um minuto, todos que estavam lá em cima ficaram em silêncio por um minuto. E então, quando as pessoas começaram a prestar atenção, né, nele lá em cima, aí ele começou a falar. Ele nem se apresentou, ele já foi confrontando. Ele disse assim: vocês gostariam, se enquanto estão falando com alguém do outro lado da mesa, essa pessoa os ignorasse? Olhasse para o teto como se tivesse desinteressado ou começasse a conversar com a pessoa do lado? Aí ele mesmo respondeu, né? Eu acho que vocês não gostariam disso. E aí ele pergunta mais uma vez: vocês acham que o Rei do Universo vai manifestar a sua presença ou falar em um lugar onde ele não está sendo honrado e reverenciado? Aí ele respondeu também: nunca. E aí as pessoas começaram a ficar ali, né, atentas. Aí ele disse ainda mais: se fosse o presidente da nação, ou se fosse um jogador de futebol que vocês aclamassem, que estivesse aqui no palco, aqui nessa plataforma, vocês estariam eufóricos, vocês estariam sentados na ponta da cadeira, prestando atenção com os olhos fixos para frente. Mas enquanto a palavra de Deus estava sendo lida, e vocês não prestaram atenção. E Deus, ele é o Rei do Universo. Como que vocês não querem prestar atenção no que o Rei do Universo quer falar para vocês? Então John Bevere, após ter confrontado aquelas pessoas ali, né, com essas perguntas, então ele começou a ministração.
E todos prestaram atenção, todos estiveram ali plenamente, com a atenção plenamente voltada para a ministração. E aí ele fez a exposição, né? E ele disse assim: se você é um crente, mas lhe falta o santo temor, e você está disposto a se arrepender, levante-se. Toda a arena se levantou. Toda a arena começou a chorar, começou a soluçar. E ele disse assim: se arrependam dos seus pecados, tenham temor a Deus, tenham o santo temor, reverencie o Salvador, reverencie o nosso Mestre Supremo, reverencie o Senhor de todas as coisas. Ele quer essa reverência para poder manifestar a sua presença. Então eles entenderam isso. E um vento forte rodeou todo aquele lugar. E muitas pessoas testemunharam sobre isso depois, dizendo que quando ele veio, 20 anos após aquela ministração, ele veio de novo no Brasil. E pessoas que estavam lá naquele dia falaram assim: Deus, ele esteve tão presente naquela arena que todos nós sentimos aquele vento, como se fosse lá em Pedro, né? Quando aconteceu com Pedro, no Pentecostes. Todos sentiram aquele vento impetuoso, a presença do Espírito Santo fez pessoas se ajoelharem, fez pessoas caírem, desmaiarem, do tanto que a presença de Deus foi real. Então, quando a gente estiver na presença do Senhor, que a gente, desde a oração inicial, desde os louvores, pregação, término, a gente tem que estar com a nossa atenção totalmente voltada para o altar, para o Senhor, para Deus. Que a gente não perca a atenção na igreja ou em qualquer lugar que a gente vá para adorar o Senhor. Não fique mexendo no celular, não fique conversando com a pessoa do lado, não fique com a cabeça baixa, não fique fazendo caras e bocas na hora do louvor, na hora da ministração. Você está ali para adorar ao Senhor. Tenha essa reverência, tenha esse respeito, que é o santo temor de Deus, o santo temor a Deus. Então, o santo temor, ele é isso, reverência e respeito total. Só assim você vai conseguir sentir a presença de Deus. Só assim você vai voltar ao primeiro amor. Só assim você vai ser invadido pelo que o Senhor tem para te entregar. E o Senhor, ele anseia por estar em você, com você e para você. Então, só depende de nós, né, termos e adquirirmos essa presença, poder sentir o que o Senhor tem para nos entregar, o lindo e grandioso amor que Ele tem por nós. Nós só vamos sentir ao reverenciarmos Ele desta maneira.